Graça e paz, queridos. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez, né, nessa transmissão, podendo ministrar a igreja e também sendo edificado, né, pela adoração que foi oferecida a Deus no início e por toda a programação, né, do culto e vendo também o que Deus está fazendo lá na África através do Adonai. É realmente um campo muito vasto, com muitas necessidades e o povo com o coração muito aberto. Realmente eles não aceitam cultos de 40 minutos, de 1 hora, eles precisam de culto de 8, 9 horas, porque eles são muito sedentos. E sedentos em todos os sentidos, né? Há muitas necessidades ali. E a gente louva a Deus porque a CBPaz também está colocando o pé dela lá na África, né? E eu creio que passo a passo Deus vai nos dar a condição de pisar em muitas partes do mundo, servindo a Ele, fazendo a diferença nessas nações. Essa é a promessa dele para nós como comunidade. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, como fiz pela manhã, e eu quero te convidar para abrir comigo no Salmo de número 51. Nós vamos ler. Não é um salmo muito grande, ele tem 19 versículos, mas são pequenos versículos. Dá para a gente ler rapidinho e conseguirmos entender a mensagem do Senhor para nós hoje. O salmo começa assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas iniquidades, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Esse salmo é um salmo certamente um dos mais profundos e mais autênticos a respeito de quem nós somos, de todos os 150 salmos, especialmente desses salmos de penitência, de arrependimento, dessa categoria de salmos, ele é um dos mais proeminentes, vamos dizer assim. Esse Salmo de Davi, não foi escrito num dia tranquilo, romântico da vida de Davi. Não é um salmo escrito, inspirado talvez numa poesia, numa paisagem ou em algum momento bonito da vida dele. Na verdade, esse foi um dos piores dias da vida de Davi, e o que ele estava experimentando era o que muitos de nós experimentam de vez em quando, ou pelo menos uma vez já experimentamos, quando somos confrontados por Deus. Davi escreveu esse salmo depois de ter sido confrontado, depois de ter tido o seu pecado exposto. E essa história por trás do salmo dá realmente um sentido muito mais profundo a respeito das próprias palavras que estão escritas aqui, como
também a respeito de nós próprios, porque esse salmo, ele também é um retrato do nosso ser interior. Ele expressa um dos momentos mais lúcidos da nossa vida, quando nós estamos conscientes do nosso pecado, de quem nós somos diante de um Deus santo, diante de um Deus que é santo, justo e verdadeiro. Davi escreveu esse salmo depois de ter recebido a visita de Natã, o profeta. Queridos, quando Davi escreveu esse salmo, ele já era rei de Israel. Ele já havia saído daquela condição de anonimato, ele antes viveu como pastor de ovelhas, não era conhecido em Israel, como você sabe e conhece a história, mas agora Davi já era rei, já havia conquistado a maior parte de tudo que Deus tinha prometido para ele. Os seus exércitos estavam no campo de batalha, ele estava em casa, no seu palácio, e numa daquelas noites de primavera, ele saiu para tomar um ar fresco no terraço da sua casa, e ele então avistou uma mulher bonita tomando banho. E ela estava certamente nua, e isso chamou a atenção de Davi. Eu sei que certamente chamaria a atenção de qualquer outro homem. Ela era uma mulher bonita, atraente, e o rei se interessou por ela. Como rei de Israel, ele podia ter o que quisesse, mas a lei não lhe permitia ter uma mulher casada. Mas ele, tomado pelo desejo, embriagado pelo desejo de ter aquela mulher com ele então mandou buscá-la, possuiu essa mulher e, passados uns dias, ele teve a notícia de que ela estava grávida. Essa notícia meio que desmoronou Davi, e Davi precisou rapidamente se organizar sua mente, suas emoções, e fazer o que a maioria de nós normalmente fazemos: planejar uma forma de esconder o pecado dele. E ele então pensou o seguinte: o marido dessa mulher está na guerra, não se sabe quando ele vai voltar, então a barriga não vai parar de crescer, daí a pouco todos saberão que ela traiu o marido, será apedrejada, e quando descobrirem que foi comigo, então vai ser pior ainda. Então mandou buscar o marido dela, e o plano era o seguinte: ele vem, eu pergunto como está a guerra, mando ele para a casa dele, ele dorme com a sua esposa, e aí a gravidez fica legitimada. O plano era perfeito. Urias veio. Davi só não sabia que esse homem tinha um caráter excepcional. E quando Davi falou: ok, já estou sabendo de tudo, a guerra está ok, então vai para sua casa, desfruta da sua mulher um pouquinho, e amanhã você volta para a guerra e está tudo ok. E ele falou: não, rei, como eu poderia deitar com a minha esposa e ter prazer sabendo que os exércitos do Senhor estão morando em tendas? Não posso fazer isso. Então Davi ficou sem saber o que fazer, planejou: vou embriagá-lo, porque bêbado a pessoa faz quase qualquer coisa. Embriagou o cara, e até bêbado ele tinha caráter. Ele falou: não vou, não posso ir. Então o rei obrigou que ele fosse, mas no dia seguinte percebeu que esse homem não tinha ido para casa, ele tinha dormido à porta do palácio. Então Davi teve que escrever uma carta endereçada ao general da guerra, que era Joabe, dizendo o seguinte: olha, quando você estiver na pior batalha, coloca Urias na frente e faz o exército recuar para que ele morra. Joabe obedeceu, Urias morreu, e quando a notícia chegou a Israel e a viúva então começou a sofrer a dor da perda do seu marido, Davi deu as honrarias devidas de um herói de guerra para Urias, fez aquele cenário, aquele teatro todo para esconder o seu pecado. E aí, passados os dias de luto, ele então casou com aquela mulher como um ato de generosidade para que todos vissem quão bom era o rei. E aí a mulher a barriga apareceu e a gravidez foi legitimada, e ninguém soube que Davi havia pecado, e tudo voltou ao normal para Davi. Ele foi acumulando pecado em cima de pecado, pensando: olha, ninguém viu, ninguém percebeu, está tudo ok, estou de volta à minha posição, graças a Deus deu tudo certo. Passados uns dias, uns meses talvez, antes ainda que o neném nascesse,
chega uma visita ilustre na casa de Davi. Era o profeta Natã. Deus, e talvez o próprio profeta, usou uma estratégia extraordinária, contou uma história para o rei. Quem não gosta de uma boa história, né? E o rei então estava lá sentado no trono e o profeta começa: olha rei, havia um homem rico, muito poderoso. Ele tinha muitas ovelhas, bois, empregados, tinha tudo o que queria. E ao lado da sua fazenda havia um homem pobrezinho, que apenas tinha uma cordeirinha. E é muito interessante como ele usa a palavra cordeirinha para mostrar a forma carinhosa com que aquele homem tratava aquela cordeirinha que ele tinha. Ele dava comida na sua boca e ela dormia com seus filhos. Era como um animal de estimação que ele muito amava. Então, vindo um viajante na casa desse homem rico, disse o profeta, esse homem pegou aquela única cordeirinha daquele homem pobre e a serviu no jantar para aquele viajante. O rei se encolerizou, ficou nervoso e começou a impetrar juízo sobre aquele homem, dizendo: olha, esse homem tem que morrer e o que ele fez precisa ser restituído 4 vezes mais. É muito interessante como a gente é bom para impetrar juízo sobre o pecado dos outros, mas a gente é tão misericordioso com os pecados da gente, não é verdade? A gente quer condenar o mundo inteiro e mandar para o quinto dos infernos, para o mármore do inferno, seja para onde for, mas com a gente é bondoso, a gente sempre acha que vai ser mais fácil. E aí, a Bíblia até fala que a gente precisa encobrir a transgressão do outro, mas a nossa transgressão a gente precisa revelar. Ou seja, a gente não foi chamado para denunciar o pecado do outro, a gente é chamado para denunciar a nós próprios. A gente tem que sabotar a nós mesmos, não aos outros. E Davi, por um lapso de segundo, ele esqueceu da sua culpa. Talvez foi um lapso de consciência. Ele esqueceu que ele estava completamente comprometido. É mais ou menos igual o Lula, né? Ele fez uma cadeia para ele mesmo ficar preso no final das contas. Que eu ouvi recentemente de uma pessoa. Então, às vezes a pessoa comete pecados e pecados e esquece, mas quando vê um pecadinho ou um pecado de uma outra pessoa, ela já a condena imediatamente. Agora, queridos, o profeta ouviu aquele juízo que o rei impetrou sobre o homem culpado e calmamente, olhando nos olhos do rei, ele disse assim: rei, esse homem é você. E essa resposta rapidamente trouxe Davi para sua própria consciência. Ele fez com que Davi desse aquele giro de 180 graus e voltasse para dentro de si e visse realmente que foi uma armadilha. Deus o pegou direitinho e ele então estava exposto. A sua culpa estava revelada e ele viu que não podia esconder o seu pecado diante dos olhos de um Deus que tudo vê. E aquilo fez Davi entrar nos mais profundos abismos da sua alma. Ele correu para dentro de si mesmo e viu quão perdido ele estava, quão desesperadamente perdido ele estava diante de um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. E Davi sabia que não adiantava fugir de Deus, porque ele mesmo tinha ou teria escrito o Salmo 139, que diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ou seja, não há nenhum lugar no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, onde um homem possa se esconder de Deus, porque Deus está em toda parte, Deus pode ver em todo tempo. Não tem como fugir da presença de um Deus que nos persegue com a sua justiça, com a sua graça. E Davi, então, sabendo que não podia correr de Deus, que não era possível fugir de Deus, ele correu para Deus. Ele foi aos pés do Senhor, e é o que todo pecador tem que fazer. Ao invés de correr de Deus, ele precisa correr para Deus. Ao invés de fugir e se afastar de Deus, ele precisa cair aos pés do Senhor, porque só há um lugar onde nós podemos encontrar misericórdia quando pecamos, e esse lugar é aos pés de Jesus. Somente nesse lugar.
E Davi então começa esse salmo, é uma oração com 17 petições, duas repetidas, dá um total de 19 petições. E nessa oração ele começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi estava consciente de que ele estava sujo diante de Deus, de que ele havia pecado, seu pecado se chamava pecado, era iniquidade, era impureza, era sujeira diante de Deus. Ele sabia que não tinha como esconder isso diante do Senhor, e ele então não apela para nenhuma outra coisa a não ser para a misericórdia de Deus. E ele falou: purifica-me, compadece-te de mim, como moribundo pecador, alguém que sabe que não merece perdão, sabe que não merece nenhuma misericórdia, mas ele chega como um pedinte miserável, um mendigo diante de Deus, embora fosse o rei de Israel, mas ele chega humilhado, consciente da sua culpa, e ele fala: compadece-te de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque ele sabia que apesar de Deus ser justo, ele era misericordioso, e ele apela para a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, uma vez eu vi uma definição que é miséria e cardia, que é o ato de Deus colocar o coração dele na miséria do nosso pecado. Então ele fala: segundo a multidão da tua misericórdia, compadece-te de mim. Então daí para frente, a partir do versículo 3, ele faz 7 denúncias contra ele mesmo diante dos olhos do Senhor. Ele não está aqui para se defender, ele não está aqui, ele não se apresenta nessa oração para se justificar diante de Deus. Senhor, eu pequei, mas o Senhor sabe. Não, ele vem para se condenar, ele vem para se denunciar e sabotar todo o esquema que ele próprio havia feito para se esconder. E ele começa dizendo, no versículo 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele falou: Senhor, ninguém precisa me acusar, eu me acuso, eu conheço o meu pecado. Eu conheço, eu sei que eu adulterei, eu sei que o meu pecado é grave, eu matei um homem. Ele até menciona lá no versículo 13, no versículo 14, que ele tinha sangue nas mãos, ele estava cheio de culpa, ele estava cheio de vergonha, ele sabia que merecia punição, e ele fala: eu conheço as minhas transgressões. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo onde as pessoas não sabem mais o que é convicção de pecado. As pessoas não se achegam diante de Deus sabendo que são pecadoras. A maioria delas chegam diante de Deus achando que Deus está devendo alguma coisa para elas. Parece que Deus está sempre em dívida, parece que Deus está sempre falhando, e se Deus continuar falhando desse jeito, eu vou deixá-lo. Mas na verdade Davi se achega diante de Deus de uma outra maneira. Ele fala: Senhor, eu conheço os meus pecados, eu posso nominá-los um a um, porque sabendo que Deus conhecia todas as coisas, ele não podia representar diante de Deus. Ele foi muito honesto: eu conheço as minhas transgressões. Você conhece as suas transgressões? Será que eu conheço as minhas transgressões? Eu poderia nominá-las? E ele fala: o meu pecado está sempre diante de mim. Eu imagino que Davi estava dizendo assim: Senhor, eu durmo e acordo dia e noite com a imagem daquele homem justo morrendo injustamente na guerra, com a imagem dessa mulher casada sendo possuída injustamente. Eu imagino que era isso que ele estava pensando. E aí, no versículo 4, ele faz uma segunda denúncia, dizendo assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha, Davi sabia que ele havia adulterado contra Urias, né? Ele havia traído Urias, ele havia matado Urias, ele havia pecado contra a sua família, contra Israel, contra a sua posição de rei, de governo. Mas ele falava assim: olha, eu sei que todos os meus pecados contra essa nação, contra a minha família, contra aquele homem justo, é na verdade um pecado diretamente contra o Senhor, e pior do que isso, é um pecado diante dos teus olhos. Ou seja, ele disse o seguinte:
Senhor, eu sei que ninguém adultera escondido. O meu pecado foi assistido pelo Senhor. O Senhor estava lá, o Senhor viu. Sabe, queridos, será que nós pecaríamos ou será que nós nos inclinaríamos para uma coisa nojenta como essa ou qualquer outra forma de pecado se nós tivéssemos a plena consciência de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá assistindo de camarote o nosso ato? Davi falou assim: olha, eu pequei perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e no teu julgar, e puro no teu julgar. Ele falou: olha, se o Senhor me condenar, se o Senhor não me oferecer misericórdia, se o Senhor me lançar no inferno por toda a eternidade, ainda assim o Senhor estará justo, o Senhor será justo, tanto no falar quanto no teu julgar, porque o Senhor é o justo juiz de toda a terra e eu estou aqui como um pecador. Olha, realmente, a igreja de hoje perdeu essa consciência de pecado. Eu não me refiro apenas a CBPAS, eu me refiro ao crente de forma geral. As pessoas não estão se arrependendo com profunda convicção de pecado. Elas estão se achegando a Deus, achando que estão fazendo um favor em se tornar cristãs. Mas, na verdade, queridos, foi Cristo que fez um favor imerecido naquela cruz, ao nos oferecer perdão quando nós merecíamos a condenação eterna. E aí, ele faz uma terceira condenação a si próprio, uma declaração contrária a si próprio, quando ele diz assim: pequei contra ti. Já falei esse, o versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui, na teologia, nós chamamos de pecado original. Alguns dizem assim: Davi disse isso porque a mãe dele adulterou também e ele foi fruto de um adultério. Mas isso não é sustentado pelas teologias tradicionais. Na verdade, isso não justifica o pecado dele. Ele está dizendo assim: olha, eu pequei porque eu sou pecador, eu recebi essa natureza adâmica em mim. Por mais que eu tente ser bom, existe uma natureza caída dentro de mim, me inclinando para o pecado, para a impureza, para aquilo que Deus desaprova. E ele então diz: olha, eu nasci na iniquidade, eu sou um miserável pecador, em iniquidade me concebeu minha mãe. Essa era a consciência de Davi, e essa precisa ser a consciência de todos nós. Nós somos pecadores, nós chegamos diante de Deus cheio de culpas, e é por isso que Jesus morreu naquela cruz, para nos dar a vida eterna. Depois ele fala no versículo 6: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele falou o seguinte: olha só, tem uma coisa que o Senhor agrada no pecador, quando ele chega com verdade e diz: eu reconheço meu pecado, porque só assim ele conhece a sabedoria. No recôndito da sua alma, ele conhece a sabedoria, que é o seguinte: existe graça para qualquer pecador que se achega a Deus, consciente do seu pecado. Essa é a verdade que nós precisamos, essa é a sabedoria da qual nós precisamos quando nos aproximamos de Deus. E aí, no versículo 7, ele começa a fazer alguns pedidos pessoais, implorando pela misericórdia de Deus, mas você percebe uma mudança no tom da fala de Davi, quando ele fala assim: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi sabia que em Deus existia uma provisão para justificar pecadores, e ele apela para um instrumento que era usado lá no tabernáculo, que era o hisopo. O hisopo era usado para as purificações, e somente o sumo sacerdote usava esses ramos para as purificações. Então ele apela para o próprio sumo sacerdote, que era o próprio Jesus, o próprio Senhor. Ao falar com Deus, ele fala: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Mas ele diz na frase seguinte assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Há uns anos atrás, um amigo meu que fazia doutorado aí em Viçosa na área de celulose, ele falou para mim numa conversa informal que aquilo que tem o maior tom de alvura é a neve. Não existe nada no mundo que seja mais branco que a neve, segundo o que ele me disse. E realmente, quando neva aqui, mesmo de noite, fica tudo muito claro, porque a neve reflete, né, a luz da lua, e mesmo estando de noite, parece dia.
uma boa parte da noite parece dia. Então, mas Davi está pedindo o seguinte: se o Senhor me purificar, eu ficarei mais limpo, mais alvo ainda do que a neve. Somente o perdão de Deus pode tornar um pecador mais alvo que a neve. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. E aí, ele diz assim no versículo 8: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Você percebe que Davi está expressando o quão doente está a sua alma. Os ossos estão esmagados. E parece que um estado depressivo tomou conta da sua vida, da sua alma, do país, porque a sua esposa estava de luto e ele próprio, o palácio estava de luto, porque aquele bebê nasceu e morreu. Não houve esperança para aquela criança. Ele morreu logo ao nascer. Então já foi um trauma para aquele início de relacionamento. Aquela situação toda trouxe silêncio, arrancou os louvores da boca de Davi e a alegria foi embora. E ele fala assim: faze-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Apesar dele estar mostrando quão doente a sua alma estava por conta do seu pecado, você percebe que há esperança nas palavras dele, porque ele diz: ficarei mais alvo que a neve. E ele pede para ouvir júbilos de alegria. Parece que ele entra num estado de decadência na presença de Deus, mas ele começa a se erguer, tendo esperança, sabendo que Deus poderia lhe perdoar. Depois ele fala no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. O que Davi pede aqui: cria em mim um coração puro. Deus responde em Jeremias 31, dizendo assim: dar-lhes-ei um coração novo. Não um coração de pedra, mas um coração de carne. E aí, lá em Hebreus, Deus fala novamente disso, mostrando que ele faria algo novo no coração do homem. É uma promessa que se realiza na cruz. Davi não vê isso aqui concretizado plenamente, porque ele morre antes de Jesus subir naquela cruz, muitos séculos antes. Mas entenda uma coisa: o que Davi pede aqui, sem saber, Deus já estava provendo antes da fundação do mundo, quando Cristo subisse naquela cruz. Foi a mesma conversa que ele havia tido com Nicodemos no capítulo 3 de João, quando ele falou assim: olha, o que é nascido de carne é carne. O homem nasce pecador, mas quando ele nasce do Espírito, um coração novo é criado, uma mente nova é criada, e embora ele possa ter a mesma aparência externa, ele pode emergir dele um novo homem por meio de Cristo Jesus. Então ele pede: cria em mim um coração novo. Ele pede para o Senhor refazê-lo, ele pede para o Senhor reconstruir dentro dele uma disposição de adoração, uma disposição de servir a Deus, porque somente assim, tendo esse trabalho de dentro para fora, pelo próprio Deus em nós, é que nós conseguimos servi-lo, é que nós conseguimos ser realmente o crente que ele espera que nós sejamos. E aí Davi pede, na negativa, algumas coisas. Ele fala assim: não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Eu penso que Davi tenha falado isso por causa daquilo que ele viu em Saul, quando Deus tirou Saul da sua presença e Deus removeu dele o Espírito. E ele viu que é um homem sem o Espírito de Deus. Ele viu que é um homem sendo visitado por demônios. E ele, não querendo ter essa experiência, ele falou: não retires de mim o teu Espírito, nem me repulses da tua presença. Tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, tenha compaixão de mim. É isso que ele fala. E aí ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha, duas coisas nesse pedido dele aqui. Uma delas é a alegria da salvação. A gente às vezes esquece como foi o momento da nossa conversão, mas normalmente a salvação sempre vem com alegria. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos comparados àquele negociante que, viajando, encontrou uma pérola de grande valor, e ele, muito alegre no seu coração, ele volta para casa, vende tudo que tem para possuir aquele campo e ter aquela pérola. Então essa alegria normalmente contagia o nosso coração quando nós abraçamos a fé.
E aí nós queremos ler a Bíblia toda hora, nós queremos ouvir canções, nós queremos participar de orações, queremos ter uma célula na nossa casa, queremos contribuir, queremos participar do corpo de Cristo e viver um evangelho vibrante. Nós estamos realmente apaixonados por Jesus. Parece que o mundo todo perde o sentido e agora a gente só quer servir a Jesus. Mas vai passando o tempo, a gente vai vendo uma coisa ruim, convivendo com uma pessoa, com outra, e coisas ruins vão acontecendo, e de repente a gente vai perdendo a alegria da salvação. E aí, de repente, servir a Deus começa a se tornar algo que fazemos favor para Deus, difícil, pesado, e algumas vezes nós pensamos até que fazemos favor para Deus quando vamos à igreja, quando contribuímos, quando participamos de alguma coisa. Davi fala assim: olha, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero ser alegre de novo. Davi tinha ficado triste, porque o pecado ele entristece, ele adoece a nossa alma, tira a nossa alegria, tira nosso prazer em servir a Deus, tira o brilho dos nossos olhos, o sorriso dos nossos lábios. O pecado arrebenta, castra o nosso ministério, destrói toda a esperança de servir a Deus. E ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. E aí ele fala assim: sustenta-me com o espírito voluntário. Eu acho tão legal isso, porque Davi fala o seguinte: olha, eu perdi toda a empolgação de servir a Deus, eu perdi toda a vontade de dançar, de pular, de celebrar, de cultuar o Senhor, eu perdi toda a voluntariedade. Mas normalmente uma pessoa que está cheia de alegria de salvação, ele está voluntário também, ele quer participar. Se ele não sabe tocar, ele aprende. Se ele não sabe servir, ele pergunta como faz. Ele quer participar, ele quer liderar, ele quer aprender, ele quer ensinar, ele quer receber, ele quer dar, ele quer realmente estar disponível para Deus 24 horas muitas vezes. Tem pessoas que até largam tudo para servir a Deus. E aí Davi fala assim: Senhor, me dê voluntariedade. Eu quero ser voluntário outra vez. E aí, no versículo 13, ele fala por que ele quer tudo isso. Porque ele via possibilidades de servir a Deus de novo. Ele fala assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi havia entendido, e nós podemos entender isso também, que o melhor pregador para um pecador é um outro pecador que foi alcançado pelo perdão de Deus e agora pode guiar outro pecador à mesma graça que ele recebeu. Mas também eu posso entender nesse texto que o melhor pregador para um pecador é aquele que o pecador sabe que era pecador no passado e que foi alcançado pela graça de Deus. Ele olha para aquele pecador, para aquele pregador e diz assim: eu conheço esse cara, ele já foi tão pecador quanto eu, mas agora, se Deus o salvou, ele pode me salvar também. Se Deus libertou esse homem, ele pode me libertar também. Então o pecador vê esperança num pregador que foi pecador também. Então Davi falou o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor me restaurar, eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, porque eu sou um transgressor também, porque ele sabia que ele havia transgredido a lei. Eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A graça de Deus é linda, quando Deus decide usar um pecador para salvar outro pecador com o seu próprio testemunho de salvação. E aí ele fala assim no versículo 14, já mencionei o 14, eu vou falar do 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha língua, a minha boca entoará os teus louvores. Eu vou começar a terminar por aqui. Davi faz uma declaração indireta, dizendo o seguinte: ninguém consegue louvar a Deus se o próprio Deus não colocar o louvor nos nossos lábios. Ninguém. A gente pode até abrir a boca, a gente pode até representar, mas é Deus que coloca alegria no nosso coração, é Deus que coloca louvor na nossa alma para que a gente possa louvar. E ele falou assim: Senhor, abre os meus lábios. Ele se sentia algemado, enclausurado, amordaçado. Ele fala: Senhor, abre os meus lábios, eu estou amordaçado pelo meu pecado, o meu pecado me silenciou, a minha culpa tirou o louvor dos meus lábios. E ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
Davi apela para Deus, ele clama a Deus, e Deus então o atende. Queridos, esse salmo não é um salmo de um pecador implorando por perdão, mas é o salmo de um pecador que foi perdoado, que orando ao Senhor, ele encontrou graça para ser alcançado e para ser perdoado. Eu quero trazer para vocês, finalizando essa palavra, 3 entendimentos sobre esse salmo. O primeiro é que todos nós, assim como Davi, somos pecadores e precisamos nos apresentar diante de Deus plenamente conscientes das nossas culpas se nós queremos alcançar graça de Deus. Não há justificativa para o nosso pecado, não há justificativa alguma para os nossos pecados. Nós somos miseráveis pecadores que precisamos desesperadamente da salvação que Jesus nos oferece. E precisamos dela todo dia. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É um ato contínuo, diariamente precisamos desse Salvador. Não precisamos dele apenas em um ato, precisamos dele continuamente até que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e recebamos a eterna vida em Cristo Jesus. Então, precisamos de um Salvador assim como Davi. Nós não somos diferentes dele. Assim como ele falhou, assim como ele pecou, nós pecamos. Assim como ele precisou de misericórdia, nós precisamos. Agora, a misericórdia que ele alcançou orando ao Senhor, nós também alcançamos quando abraçamos Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo nesse salmo, queridos, é que precisamos fugir para Deus. O melhor lugar para um pecador correr é para Deus. O melhor lugar para um pecador se esconder é em Deus. Não há nenhum lugar seguro na terra para um pecador a não ser debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se você tem sido esse pecador que tem fugido de Deus, alguns pecadores até dizem assim: olha, eu preciso melhorar algumas coisas para eu decidir servir a Deus. Não, se você é um pecador e está consciente de que o seu pecado o está afastando de Deus, corra para Deus e se denuncie e publique a sua culpa, porque nele você encontra graça e misericórdia. E a última coisa, queridos, é que todo pecador que está consciente do seu pecado e que corre para Deus descobre algo lindo, como está registrado no versículo 13. Somente um pecador arrependido pode ser levantado por Deus para servi-lo como ministro de Deus para restaurar outro pecador. Então existe um ministério para qualquer pecador depois que ele é perdoado. E esse ministério é duplo. Esse ministério é, primeiramente, para guiar os pecadores ao arrependimento. E no versículo 17, esse ministério é também para oferecer adoração ao Senhor. Ele te salva tanto para guiar outros pecadores. Você serve de espelho, de guia, de farol para os pecadores que estão perdidos. E você serve como instrumento de adoração a Deus. O pecado pode até castrar o seu ministério, mas a cruz de Cristo restitui o seu ministério no altar do Senhor. Então não importa como você esteja, não importa como você entrou na presença do Senhor nessa noite, saiba de uma coisa: o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso e perdoador. Agora, existe uma coisa que você precisa considerar nesse salmo, que não está claro aqui, que não está visível, mas está claro na história. Se você ler 2 Samuel no capítulo 12, todo pecado tem consequência. Inevitavelmente, todo pecado tem consequência. Davi foi perdoado por Deus, mas o profeta disse o seguinte: olha, você não morrerá. Davi pensou que fosse morrer, mas a criança morrerá. E depois ele disse: a espada nunca mais afastará da tua casa, nem da tua família. Mais tarde, um filho estuprou uma filha. O irmão daquela moça matou aquele filho de Davi.
Depois Salomão se tornou rei e matou Adonias. E o próprio Salomão, que foi filho de Davi com Betseba, levou 1000 mulheres para o seu harém. Davi adulterou com uma mulher, mas o seu filho se envolveu com 1000 mulheres. E ele chegou a dizer: em 1000 mulheres não achei uma, porque ele não conseguiu ter um relacionamento profundo com mulher alguma, porque homem nenhum consegue se relacionar profundamente com 1000 mulheres. Então, queridos, todo pecado tem consequência. Jesus recebeu toda a culpa do nosso pecado naquela cruz, para que nós não vivêssemos a culpa dos nossos pecados. Mas eu te desafio, em nome de Jesus, a fugir da aparência do mal, a fugir do pecado e evitar essas consequências devastadoras que o pecado tem sobre todos nós. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar, que Deus possa nos ajudar, porque esse salmo é a minha história, esse salmo é a sua história, é a nossa história. Ele foi escrito por Davi há alguns séculos atrás, mas parece que ele foi escrito por mim, a minha própria história. Parece que ele foi escrito por você, porque ele é muito pessoal. Todos nós precisamos dessa graça de Deus diariamente. Então, que Deus nos ajude a viver assim, perdoados, alcançados pela misericórdia dele e num estado de humildade, sabendo que sem ele nós não podemos fazer nada. Como ele disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória.